hoje, sexta-feira, dia 27 de março, me parece que é dia 27. Hoje eu fiquei muito preocupado, se vocês leram as notícias, em relação ao que está acontecendo com a Itália. A Itália, aquele país maravilhoso, assentado em cima da maior riqueza da humanidade, hoje registrou o maior número de óbitos, mais de 900 óbitos, totalizando mais de 9 mil mortes. E se a gente olha em relação ao número de casos, que é muito significativo em comparação ao restante da Europa, a gente teria uma letalidade de aproximadamente 10%. Ora, quem não se assusta e quem não se assusta muito com uma letalidade de 10%? Só para vocês lembrarem, 10% foi a letalidade da SARS-CoV-1, que eu já expliquei em outro vídeo, que é um vírus que, a despeito de ser menos disseminável, porque ele se liga com uma afinidade da chave pela fechadura 10 a 20 vezes menor do que a afinidade desse vírus aqui, de sua chave pela fechadura, é um vírus mais letal. Então seria uma espécie de SARS-CoV-1 em relação à agressividade, mantendo a alta infecciosidade do SARS-CoV-2, seria um monstro que juntou a letalidade do SARS-CoV-1 de 2003 com a disseminação enorme do SARS-CoV 2019? Bem, o interessante dessa história toda é que saiu o trabalho Early Online, já comentei anteriormente, de um grupo italiano que analisou os 16 primeiros supostos casos de pneumonia pelo SARS-CoV-2 e, oficialmente, a doença teria começado dia 26 de fevereiro na Itália. Então, se a gente olha a curva italiana, nossa, agora a gente está um mês depois e tem em torno de 80 mil casos com 10% de letalidade. Só que, coisa número 1, esse estudo mostrou que o vírus já era diverso em sua sequência de nucleotídeos nas letrinhas, de tal forma que, a partir da análise dessa diversidade, os autores puderam concluir, de acordo com a interação parasita hospedeiro, pressão seletiva e mutagênese, que o vírus, na verdade, foi introduzido na Itália no final de janeiro. Então, ele não foi introduzido quase início de março. Ele foi introduzido em janeiro, no final de janeiro. Quando a gente olha os dados catastróficos de hoje, que são tristes mesmo, a gente olha que o número de novos casos, na verdade, decaiu. Então, isso me leva de novo à questão da modelagem do Ferguson, onde eu acho que ele talvez tenha errado, que deu pano para manga. Eu acho que se subestimou o R0, que é a taxa reprodutiva básica do vírus, no início da inoculação. O vírus é altamente infeccioso, o R0, de novo, não é estanque, não é sempre o mesmo, ele é dinâmico. Em alguns estudos ele chegou próximo de 6. Então se subestimou a taxa replicativa do vírus e também se achou que ele foi inoculado há menos tempo na Europa. Na minha opinião, ele foi inoculado há mais tempo da Europa, e esses dados italianos mostram isso. Inclusive, ele foi inoculado na Alemanha antes de ter sido inoculado na Itália. E além dele ter sido inoculado há mais tempo, por ter sido inoculado há mais tempo, muito mais gente já deve estar infectada do que parece. Então, vamos voltar à Itália? A letalidade parece 10%, parece SARS-CoV-1. Na verdade, qual será a real letalidade? É aquilo que eu venho batendo na tecla desde o início. Depende do denominador. Depende de ser um denominador verdadeiro ou não. Hoje, a Noruega, terra da banda favorita de muita gente, o a-ha, eu sou velho já, ultrapassou a Coreia do Sul em relação à testagem, e é o país que mais testa no mundo. Mais de 8 mil testes por milhão de habitantes. Depois vem a Coreia do Sul, com seus 6 mil aproximadamente por milhão, e depois a Alemanha. A Noruega
já testou 3.300 pacientes positivos. E se a gente calcular a letalidade com base numa testagem consistente, na Noruega, a letalidade foi de 0,4%. É bastante, claro, uma vida é bastante, mas é muito menos do que 10%. Então, não vamos nos enganar em relação a essa letalidade. Então, testagem é a única forma da gente saber realmente qual é a letalidade. E segunda coisa, não só ela tranquiliza a população porque ela diz quantos realmente morrem, como ela ainda pode ser a resposta para encurtar a própria pandemia. Hoje eu coloquei no Facebook uma reportagem do The Guardian mostrando um experimento conduzido na Lombardia, no Vêneto. Olha a fake news. No Vêneto, conduzido no Vêneto, uma pequena cidade do Vêneto, onde eles testaram todo mundo, sintomáticos e assintomáticos, e isolaram só quem tinha que isolar, certo? E aí, no início, susto, um monte de gente teste positivo. Era de se esperar, porque a gente sabe que o vírus já foi inoculado na Itália desde antes do que se pensava. No entanto, quando eles isolaram todos os positivos, na segunda rodada de teste já desabou o número de positivos, até que finalmente não teve mais positivos. E eles erradicaram dessa cidadezinha do Vêneto o Covid com a testagem. Novamente, eu venho dizendo desde o início, eu sou consistente nas minhas afirmações, testagem, testagem, testagem. E quando eu digo que são minhas, Ricardo Ariel Zimmermann, não tenho nenhum conflito de interesse institucional, político ou econômico. É o que eu estudo, sou meio nerd, fico até as 3 horas lendo e trago para vocês, tá? Então, Itália, situação preocupante, porém, o vírus foi inoculado antes do que se pensava, o número de novos casos está caindo e a letalidade não é real. E como o número de novos casos está caindo e o vírus foi inoculado antes do que a gente pensava, cada vez mais a proteção da imunidade de rebanho. Me parece que, embora a imunidade de rebanho ajude, ela é uma intervenção natural, que desde 1918 se tem imunidade de rebanho. Mas hoje a gente está no século XXI, acho que está na hora de fazer uma intervenção tecnológica com testagem. Não tem por que a gente esperar só com as ferramentas que Deus nos deu, quando a gente tem as ferramentas que Deus nos permitiu criar. Ou que nosso cérebro nos permitiu criar, independente da crença de cada um. Certo? Esse é o vídeo sobre o que aconteceu na Itália. Espero que, se eu tiver certo, os números caiam. Se eu tiver certo, eles vão cair nos próximos dias e nas próximas semanas, porque a minha ideia é que se superestimou a letalidade na Itália com base na política de testagem só de sintomáticos, e isso que levou a superestimar-se o número de óbitos em relação ao número de infectados, a letalidade, também evitou que se isolasse gente que já estava infectado, mas não preenchia critérios de testagem. Nós sabemos, daquele estudo maravilhoso da China, que 80% dos casos foram contraídos de pessoas não diagnosticadas. Então não tem como encurtar a pandemia sem a gente diagnosticar mesmo os assintomáticos. O assintomático infecta 55% do que infecta um sintomático. Ele infecta a metade. No entanto, ele é muito mais numeroso. Então ele contribui com uma fração muito maior de infectados. Resumindo, testar, saber a letalidade verdadeira, tranquilizar a população, isolar os doentes e usar testes para a estratégia de tirar com segurança. Ninguém está mandando jovens se sacrificarem em nome da economia. Com segurança para retomar a economia, porque sim, se ela parar, aquela linha, volto a dizer, aquela linha de capacidade de atendimento cai também, que a saúde não é de graça, ela é cara. E a gente que financia ela com o dinheiro do nosso trabalho. Certo? Boa saúde a todos, um abraço, tchau. Tchau.